paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, Deus seja louvado nas nossas vidas. Gostaria de estar compartilhando a palavra do Senhor que está lá, uma porção da palavra do Senhor que está no Evangelho de Mateus 1:18, que vai falar a respeito de como Jesus foi gerado. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Oremos. Deus amado, Deus bendito, graças te dou pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Fala conosco, Senhor, nesta hora. Nos orienta naquilo que devemos fazer, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo, foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse se coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Maria era noiva de José, mas eles ainda não tinham tido relações sexuais, porque naquele tempo o noivado era um compromisso de casamento, já era um compromisso de casamento. Então ela estava com José, sem que tivesse tido relações sexuais com ele, sem se coabitado. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha que situação. A menina noiva aparece grávida, sem ter relações sexuais com ninguém. Mas aqui o autor diz: achou-se grávida pelo Espírito Santo. E isso perturbou muito José, porque naquela época uma mulher aparecer grávida, sem ser do seu noivo, daquele que será o seu marido, aquele que tem compromisso, é um pouco complicado. Mas José, como diz aqui o texto, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José era um homem justo e não queria que Maria ficasse defamada. Então ele tinha que deixar ela secretamente, sem que ninguém soubesse, porque senão Maria corria o risco até mesmo de ser apedrejada pelo povo. E ele querendo deixar ela secretamente, sem que ninguém soubesse. Enquanto ele ponderava nessas coisas, enquanto ele pensava como ele iria fazer nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo... José estava pensando, e o anjo do Senhor vem em sonho a ele e lhe fala através do sonho: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, o anjo vai até José e confirma que Maria está grávida do Espírito Santo de Deus. Ela não o traiu. Ela recebeu a graça de Deus de conceber o menino Jesus. E o anjo prossegue dizendo para ele: e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo começa a dizer para José qual era a missão daquele menino. Olha, o menino estava sendo gerado e já vinha com uma missão de salvar o seu povo dos seus pecados. A missão de Jesus era de nos salvar, era e é de nos salvar dos nossos pecados. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha, naquela época já era muitos, né? Porque nós fomos gerados
pelo pecado. Mas quando nós encontramos Jesus, Jesus nos liberta do pecado, da morte. Jesus nos liberta, nos libertou de ficarmos separados de Deus para a eternidade. E ele prossegue dizendo, eis que a Virgem, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes, ele já estava anunciando que Jesus viria de uma virgem. Iria vir de uma virgem. Ele já estava anunciando isso. Então, aqui o anjo diz, olha, está se cumprindo agora. Está se cumprindo hoje. E ele ainda diz mais o nome. E ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O anjo ainda dá o nome do Senhor Jesus para José, ele ainda dá o nome do Senhor Jesus para o anjo, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aquele que vai estar conosco para a eternidade, para sempre. Deus não abandonou o seu povo. Deus não abandonou a criatura que ele criou. Deus não abandonou. Deus é conosco. Deus é contigo, meu amado e minha amada irmã. Esteja onde você estiver, Deus está com você. E Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário, nos concedeu a graça de entrarmos na presença de Deus todos os instantes. Com a morte na cruz, com a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, o véu foi rasgado de cima a baixo. Quer dizer, você agora tem livre acesso. Você não precisa ir num lugar especificamente para falar com Deus. Aí, aonde você está, você pode falar com Deus. Eu não sei aonde você está, mas eu sei de uma coisa. Deus está aí e quer te ouvir falando com ele. E José, despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. José era um homem obediente. Assim que o anjo acabou de falar com ele, o que ele faz? Ele obedece e recebe Maria. Olha, queridos, como José deve ter sofrido em ouvir o que as pessoas falaram a respeito dele, de Maria, como Maria deve ter sofrido, né, o julgamento das pessoas, mas Deus deu forças a eles, para que eles prosseguissem, para que Maria prosseguisse gerando o menino Jesus. Que o Senhor te dê força nesta hora, para que você prossiga em conhecer Jesus, em conhecer Deus, em querer saber quem Ele é, que você venha prosseguir no caminhar com Jesus. Independente das situações, independente do que nós passamos, nós não podemos esquecer, Deus é conosco. Deus é conosco. E José respeitou Maria até o nascimento de Jesus. Ele esperou Jesus nascer para depois tomar Maria como sua esposa. Mas também eu quero destacar aqui que o anjo diz assim: eis que a virgem e ela dará à luz, no 21, Mateus 1, 21, e ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Assim como Jesus veio com a missão, Jesus, antes de subir aos céus,
ele também nos dá uma missão. Ele também nos dá uma missão. Olha que coisa linda! Jesus nos dá também uma missão. Ele dá uma missão aos seus discípulos. E quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser discípulos de Jesus. Então, todos os discípulos de Jesus têm essa missão. E após a sua morte na cruz, a ressurreição, aonde ele anda com os seus discípulos durante 40 dias e 40 noites, ele, antes de subir aos céus, ele dá essa missão aos seus discípulos e a nós também. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus confirma aqui a palavra que o anjo disse: Emanuel, Deus conosco, e ele está conosco até a consumação do século. Aleluia! Oremos. Deus, muito obrigada, Senhor, pela vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigada pela vida de José, pela vida de Maria, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor nos dá através desta palavra. José era um homem justo, era um homem obediente e obedeceu o que o anjo disse. Que o Senhor nos ajuda a sermos homens e mulheres obedientes à tua palavra e os teus ensinamentos. E que o Emanuel, ele entre, se entronize em nossos corações, em nome de Jesus, gerando vida, gerando transformação, gerando salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue conosco todos os dias, conforme está escrito na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, Deus seja louvado.